Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre ações, o que você deveria saber, se você deveria ter ou não ações. Você está preparado para ter ações? Você é daqueles da modinha que ações não é muito bom, não é interessante, é arriscado, é só para rico. Eu acho que eu deveria ficar só na renda fixa, fundos imobiliários, investir em ETF. Será? Vamos falar um pouquinho? O que são realmente ações? É uma pequena parte de uma empresa a qual você se torna sócio, fazendo aquisição na bolsa de valores. Em sendo sócio, vai se beneficiar então de possível crescimento da empresa, que vai valorizar as ações, ou lucros da empresa na proporção que possui da empresa a sua participação, né? Tipo dividendos, por exemplo. E se a empresa for ruim e não der lucros, provavelmente você não vai se beneficiar, então, né? A renda variável, ela varia. Não espera da renda variável comportamento de renda fixa, que te promete um valor e vai ser aquele valor. A renda variável vai subir, vai descer com uma onda no mar e pode ser que caia muito mais e mais e mais, ou suba, vai ter seus altos e baixos. Por isso que já muita gente indica não fazer aposta, ser investidor de longo prazo em empresas boas, perene, etc. Acima de tudo, não busque ganhos regulares e constantes em um ambiente caótico, por exemplo. Isso sempre termina em algo ruim. Por exemplo, já aconteceu nas quarentenas, né, em várias crises. Então, as pessoas acham que ação é, por exemplo, um papel. Muita gente fala papel, né? Algo para comprar barato e depois você vende caro e fazer dinheiro nessa troca. Mas se fosse assim tão fácil, quem conhece as bolsas de valores lá tempo atrás ia estar mais rico ainda, né? Não é assim, comprou barato e vai ficar caro. Vai ficar caro, vai ficar bom se a empresa for boa. Há instrumento para ser esperto e ficar rico, mas não é assim tão fácil. Tem gente que acha que a bolsa é cassino. Apesar de vários momentos, plataformas, jornais que é interligados a bancos, ficar te sugerindo fazer day trade, mesmo com a RLP desligado, entrar na plataforma deles, que você vai pagar barato, isso e aquilo e etc. Fazendo você comprar e vender, né? Gastar dinheiro, sempre para te manipular para eles ganhar taxa ou entrar em fundos ETF, onde eles vão cobrar uma porcentagem e eles vão ganhar em cima de você. Eles, a bolsa com emolumento, onde você só vai se ferrar. O que são ações realmente? É uma pequena parte de uma empresa a qual você se torna sócio. É como se tivesse uma empresa lá, vários tijolinhos, você comprou aquela participação. Mas a empresa vale 10 milhões de reais. Uma empresa assim, tamanho de um campo de futebol, menor ainda, uma pequenininha por aí, né? Hoje em dia 10 milhões já vale mais que isso. É caro pra caramba. Uma parte de um tijolo é caro. Para quem entende de imóveis, um metro quadrado é caro. Mas se você tem só 100 reais, você pode comprar uma pequena parte daquilo ali. O lucro daquilo total vai ser dirigido à pequena porcentagem que você tem. Obviamente, quanto mais você ganha, mas é aquela porcentagem. Então, você é um cara humilde, ganha lá R$ 1.000 por mês, você consegue investir quantidade X durante 3, 4 anos, 100 mil. Tá bom, cara. Você está ganhando aquela porcentagem. Você não precisa ser rico. Então, as ações realmente são uma pequena parte de uma empresa. É uma coisa real. A bolsa não é um cassino, não é uma jogatina. E a qual você vai se tornar sócio.
E sendo sócio, vai se beneficiar de possível crescimento então das empresas, do lucro, da proporção que você possui dessa empresa. E se a empresa for ruim ou não, você vai lucrar, se beneficiar ou ter prejuízo. E pode ser que o teu azar, a ação caia, a empresa é ruim. E isso acontece, né, em vários lugares. É igual você sair por aí e ver crises, empresinha quebrando. Pode acontecer. E na bolsa tem várias empresas mais pequenas, mas também tem a gigante. E que gigante também pode ter os seus problemas, desde político, geopolítica, né, das commodities que ela trabalha, do produto que ela faz. Igual uma pizzaria faz o quê? Pizza. E se tiver um problema com o trigo, vai pagar mais caro no trigo para fazer pizza. Aí o custo vai ser maior. Ela vai repassar. E se não repassar, tá lascada. E aí a pizza vai ficar mais cara. Aí todo mundo vai querer comprar pizza, pão, essas coisas. Pode quebrar com ela. Ou se continuar comprando, vai dar lucro. E se a outra vizinha quebrar. E tipo, é assim que também acontece na bolsa. Ninguém é obrigado a ter ações. A sua fortuna é tranquilidade financeira e vem do quanto você trabalha e poupa. E o tempo que deixa os seus investimentos quietos e não de investir nisso ou naquilo. Agora, se você investir, você pode ter uma tranquilidade melhor, se aposentar baseado nos seus investimentos e não ficar esperando pelo governo. Ações são um bom instrumento para potencializar o crescimento do seu patrimônio no longo prazo, mas pode chegar à tranquilidade financeira sem ações também, e provavelmente mais gente chega com elas. A grande maioria dos armadores que transacionam ações perde e não só, né, nos trade, opções, essas coisas assim. A renda variável, ela varia para cima ou para baixo? Se variasse só para cima, se chamaria renda que varia para cima. Apesar de variar para cima e às vezes para baixo, ou muitas vezes só para baixo, e se chamar renda variável, passa a maior parte do tempo sem variar ou variando muito pouco. Quando eu entrei na Bolsa de Valor, lá no finalzinho de 2008, que eu não tive a oportunidade de ficar, eu era enganado pela XP Investimento, para fazer manipulação de day trade o tempo todo, comprar e vender. E foi o meu maior erro ter conhecido aquilo, sem contar que depois veio a crise da época da Dilma e tal, o governo PT. As ações, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Vale, essas empresas blue chip, variava em 0,20, 0,30, meio por cento só. Era pouca oscilação. Hoje é 3, 4% em um dia. Só que há empresas que naquela época era do grupo Eike Batista, a LLX, que era empresa de porto, OGX, que era de petróleo, CCX de carvão, MMX de minério, várias outras empresas, elas oscilavam bastante. Tinha a Telemar, que era a antiga Oi, né? Telemar Norte-Sul, tinha a HRT Petróleo, que era a antiga Prio de hoje em dia, oscilava 6, 10, 15%. E aí na ganância a gente ficava procurando esses papéis. E aí tinha os de energia que variava até menos que os bancos, Bradesco, Itaú, Petrobras, Vale, que é as blue chips, essas coisas assim. E era triste, era terrível, porque a gente não ganhava nada. E eles tentavam fazer day trade, manipular a cabeça da gente. Hoje está mais oscilável, né? Aí a gente pega uma Oi, Azevedo, Infocommerce, Azul, que bomba mais ainda. Tem as mesmas microcap, micos, essas coisas assim. E tem as empresas blue chip ainda que estão grande, oscilando bastante. Oscilações acontecem todo dia, elas não param. Só que o preço da ação importa lá no final. E às vezes você tem que esperar 4, 5, 10 anos, né, para ter resultado. Então não espere da renda variável um comportamento de renda fixa, que fica andando de ladinho. Acima de tudo, não busque ganhos regulares e constantes em um ambiente caótico que pode acontecer, né? Você tem que pensar no futuro, pensar no crescimento, não ter pressa, acompanhar as ações, claro, para você aprender, mas não ficar tentando manipular toda hora, entrar e vender, fazer swing trade, porque sempre vai acontecer uma notícia ou outra que vai te estragar o teu dia.
Comece sua vida de investimento pela caderneta de poupança, por exemplo, montando sua reserva de emergência, para aprender a fazer investimento, entender de poupança, entender de guardar reservinha. Hoje em dia tem esses cofrinho que é uma coisa melhor, né? A poupança melhor. Não existe hoje. A poupança do banco seria uma idiotice, mas todo mundo já tem uma noção, né? Os cofrinhos aí de Nubank, Inter, Mercado Pago, essas coisas assim. Dá uns troquinhos. Só para vocês terem uma noção, esses bancos parecem ser simples, mas eles dão quase 15% para mais, às vezes, muito mais que uma renda fixa, uma Selic, um fundo imobiliário que o cara tem que abrir conta corretora, depositar, estudar e não entende nada, ainda compra errado os tickets, alguma coisa. E aí depois você vai indo, investindo, né, em renda fixa, títulos do governo, Selic, depois IPCA, vai estudando. Mas é uma caralhada, né? Pra você aprender muita coisa. Ó. Se, tipo, você falar, tem a jogatina, day trade, opções, tem mercado a termo, tem swing trade, tem trade de ações, trade de índice, dólar, tem futuros, tem café, minério, tem várias coisas para você estudar, ações, fundos imobiliários, vários tipos de setores, saúde, financeiro, de tecnologia, de indústria, agro. Então, você vai aprendendo aos poucos, mas tem que começar, tem que aprender, tem que tentar. Acostume-se a investir e com alguma volatilidade para só depois buscar uma renda variável às vezes. Você tem que tentar correr esses riscos para aprender um pouquinho mais, né? Às vezes, se você ficar só parado com medo e não se arriscar, também não ganha. Lembrando que quanto maior o risco, maior retorno. Você tem que saber que você só pode colocar dinheiro aonde você aguenta também perder, porque tem risco. E você vai perder cedo ou tarde. A bolsa vai ficar de lado, às vezes em queda por anos e anos e anos e nunca mais voltar. E tudo que você fizer vai dar errado nesse período. Mas será que você aguenta? Será que você vai aguentar ficar tanto tempo com esse investimento? Será que você não vai desistir? E existe aquele ditado que você não deve desistir, você tem que persistir. Mas vamos dizer um investimento tipo Oi, que mais conhece. Você está ali 5, 10 anos investindo, a Oi desde 2013 cai até hoje. São 12 anos caindo sem parar. E aí tem gente teimando nisso ainda. Será que vai cair mais um ano, 2 anos, 3 anos, ou falir, ou vai daqui a pouco subir? Então, será que você vai aguentar perder? Será que vale a pena insistir? Ou será que vale a pena desistir? Isso você vai ver aos poucos. Você vai perder, não importa todas as medidas protetivas que você toma, o seu mais conservador que você seja, seus estudos. Mas vai ter muitos momentos que você vai ganhar. Agora, eu falando assim, você vai perder. E se ganhar? Se ganhar pode ser pior ainda, porque você vai achar que é fácil, vai vender casa, carro. E tem gente que começa ganhando na sorte. E aí infra o ego e continua fazendo besteira. E às vezes quando ele vê, é tarde. E aí pega uma ação bomba, igual já foi Magazine Luiza. Por exemplo, nos últimos dias está sendo Azevedo Travasso, já foi a Oi, já foi a loja Renner, HDL, até as Vegas, a Rente, Localiza, as empresas que só subia, Prio, Banco do Brasil, dá problema também, dá problema. Todos vão perder e todos vão sofrer algum momento, né? Eu já tive os meus, muitos fracassos, hoje em dia estou tentando se recuperar, mas a gente tem aquele eguinho assim que, não, agora vai. E às vezes ainda não, né? E se você não aguentar perder, não tem estômago para aguentar perdas, a renda variável não é para você. Porque é difícil, é dolorido. E às vezes, numa bolsa de valores, o mais dolorido não é você botar o dinheiro em algum lugar e você perder. Sabe o que é mais dolorido? Você deixar de botar em uma ação, a ação subir e você não ganhar. Você deixar de ganhar é mais dolorido. Você comprar Banco do Brasil e descobrir que tipo assim,
Eu acho que era melhor ter investido na CEMIG, lá de Minas Gerais, energia, né? Aí, de repente, estatiza, sobe 100%. Você pensa, filha da mãe, deixei de ganhar R$ 1.000 se eu tivesse investido. E aí fica ali se magoando. Então vamos começar devagar, vamos investir, dá tempo ao tempo. Lembrar que o maior bem precioso da nossa vida é o tempo. E principalmente nos investimentos também, porque é onde que a gente vai ver os resultados. Então deu tempo também para você, para aprender, ter tempo para se acostumar com as variações. Vá aprendendo a lidar com a renda variável antes de ter mais dinheiro. Talvez socar tudo de uma vez, vender carro, casa, sem ter conhecimento. Compre um livro. Tem muitos estudos na internet de graça. Que vai tomar muito mais difícil se você investir muito dinheiro agora e não tiver muita experiência. Muitos podem ter de ficar devagar para sempre, né? Mas se você colocar muito dinheiro antes de ter a experiência necessária para aguentar, vai sair na primeira quedinha que der. E sempre vai dar uma quedinha. Todo dia nós vemos uma situação difícil. E cada 3 a 5 anos vem uma crise. Vem a crise financeira de 2008, que eu peguei o finalzinho. Veio de 2011 até 2016 por causa da Dilma. Tinha o setor sucroenergético. Aquela Dilma tinha de tudo, né? 4% de PIB de queda. Tinha impeachment, roubalheira com combustível, quebrando a Petrobras. Dívida de quase 60 bilhões com a Petrobras, se não me engano. A Petrobras faz quase R$ 4, despencou, vale 7. Depois teve Brumadinho, teve impeachment dela, Brumadinho depois. Aí nós tivemos, que a Vale também despencou. Nós tivemos, acho que 2017 para 2018, teve Joesley Day que confessou crime. Até hoje está solto aí, né? Com o Temer, que por corrupção, dinheiro, essas coisas. Então, vai acontecer, depois teve as quarentenas, voltou, foi de novo, ainda está aí com a crise de novo aí do governo, geopolítica, guerra lá na Israel com vários países vizinhos, parece que está ficando de boa, está sobrevivendo, da Ucrânia, vários países, Nepal ali, golpe, Venezuela em crise, Argentina aí veio um governo diferente, já querem derrubar, tá uma bagunça, isso acontece. Então, se você precisar, por exemplo, do dinheiro, não dá para contar com ele se caso você perder, né? Tem que ter uma reservinha de emergência. O dinheiro que você colocou em ações é seu, mas esquece que existe, deixa lá, deixa crescer. Se você ficar inventando de tirar toda hora, não vai render. Às vezes a ação subiu, caiu, você vendeu na baixa, aí depois você volta, você já teve um prejuízo, teve taxas, você demorou 3 dias para sacar esse dinheiro, úteis, né? Então pode se incomodar também, só coloca a quantidade que você pode deixar lá, esquecer, valorizar. Tem que pensar como uma aposentadoria. Todo mês você trabalha, você vai ganhando um dinheirinho e vai deixando lá na bolsa. Quer dizer, você vai trabalhando e vai pagando a aposentadoria automática. O governo, automático entre aspas, né, rouba. Quando você tiver os 65 anos, e até lá vai ser 70, se tu estiver vivo, você vai ganhar uma aposentadoria, e que é uma merreca, que foi descontado do teu salário, né? E que tem um monte de vagabundo que não trabalha, que não vai ajudar. E isso é uma pirâmide, vai quebrar. Só que você pegar a mesma quantidade, um pouquinho mais, se esforçar e ir guardando, quando você chegar lá, você vai ter muito mais dinheiro, cara. Muito mais dinheiro. E detalhe, além de você sacar todo mês, igual lá na aposentadoria, você vai ter aquele dinheiro guardado que você pode sacar tudo de uma vez, diferente da aposentadoria. Então, vale a pena você botar um dinheirinho lá e esquecer. É igual você também comprar uma casa, um carro, uma moto, um celular, uma parcela. Você não tem que pagar todo mês. Quando você botar investimento na bolsa, você vai ficar tão viciado, cara. Existe drogado, joguinho de tigrinho, jogo virtual, pornografia, putaria, balada, cigarro, droga, bebidas, tem um monte de coisa que vicia. E uma das coisas que vicia também é investimento.
porque o cara todo mês vai querer guardar um dinheirinho para investir. Ele vai fazer um 13º, uma férias, um extra, ele vai pegar aquele dinheirinho e vai guardar e vai investir. E isso é gostoso, porque a partir do momento que você vai guardando dinheiro, mesmo que ele desvalorizar, você ganhou. Passa 10 anos, você guardou 100 mil. Ele desvalorizou e ficou só 50 mil. Você foi um fracassado, perdeu, derrotado, beleza. Mas você tem quantos? 50 mil. Ah, mas eu perdi 50. Mas você tem 50 mil. E se você não tivesse guardado, você não teria nada. Você teria torrado em uma roupa que já estragou. Agora você vai comprar uma roupinha mais simples para ser um mão de vaca, minimalista, né, um econômico, comprar uma comidinha mais simples, não torrar com os amiguinhos, chupim, que você lá paga uma coca, uma cervejada, uma mesa com um monte de espetinho, R$100, 150, sai com uma guria, sai outro dia com outra, não ganha nem um beijo, nem nada, e você sustentando essas porra, né? E sustentando vícios, jogos, essas coisas. A partir do momento que você vai fazer um investimento, é como se fosse uma academia. Você vai se esforçar, você vai ir todo dia, você vai se cuidar, você vai cuidar da saúde, você vai comer bem, se alimentar bem, começar a estudar sobre comer. É a mesma coisa nos investimentos. Você vai começar a aprender sobre bolsa de valor, sobre investimento, sobre ações, você vai começar a estudar. Existem umas 400 e poucas ações no Brasil, mais de 1.000 lá fora dos Estados Unidos, que tem quase 900 BDR aqui no Brasil, a maioria não sabe de tudo isso aí, tem uns fundos imobiliários mais de 200, tem renda fixa, sei o quê, mas todo dia você vai ser bombardeado no YouTube por vídeos, e você pode focar, uma dica, existe 3 canais no YouTube, você pode ter, você faz um com o algoritmo, e ele tem um algoritmo, né? Você começa a estudar só sobre canais, sobre setor, sobre ações ou economia que vai te levar a crescimento. Só se inscreve, dá like nesses canal específico. E deixa esse canal rolando lá, bombando, tal. Por quê? Porque se você tiver um canal sobre investimento, tal, que você acompanha, e você ficar assistindo sobre TikTok, como empinar a moto, sobre joguinho, sobre as meninas gostosas do TikTok, não sei o que, putaria, o teu algoritmo vai ficar cheio de tranqueira e vai ficar te jogando um monte de porcaria e você olha a capa, gostei do título e vai olhar. Propaganda e tal. Uma dica que é o meu canal novo é assim, eu foco só nos canais novos, só em assuntos interessantes. Todo dia eu fico 5, 6 horas, eu chego 6 horas de casa, até meia-noite, 11 horas, só focado nisso. E às vezes eu tiro 2, 3 horinhas para ver um filme, para sair, para fazer alguma coisa. Mas é todo dia. Se eu pego a semana toda, de 7 dias, no mínimo 5 vezes 5, 25. 30 horas por dia eu estudo. Então eu estudo para mim, para aprender e para repassar para vocês. E quem estiver aqui vou repassar esses conteúdos, tá? Então, foca, pega livro, ajuda até a ler melhor. Eu mesmo tenho uma ortografia feia, a digitação. Investir em ações é muito bom, cara. É muito bom. Você vai aprender muita coisa. Só que em bolsa de valor, na verdade. Mas eu prefiro em ações, que renda fixa, fundo imobiliário, que ganha menos, tá? E aí, vai tentando, você vai aprendendo, você vai aprender muita coisa, tá? Então você vai pegar as ações, vai pegar teu dinheirinho, vai comprar uma ação hoje, 2, 3 amanhã, vai aprender sobre fundos imobiliários, dividendos, você vai entender que é parecido uma casa, vai gostar, vai comprar uma outra ação que tem dividendos, vai comprar outra que só sobe, que é crescimento, outra só de crescimento, outra que caiu muito, que é uma pimentinha que pode subir, você vai aprendendo, diversifica, não bota na mesma coisa, igual tu comprar uma caixinha de ovo, tem 12 ovos ou 30, agora tem bandeja de 20, agora tem 10, mas vai ter um podre. Esse é um podre, pode até infectar os outros, mas tá meio longinho. Mas é um podre. Agora imagina se tu tivesse investido tudo nesse único podre, você teria perdido todo o dinheiro. Agora, como você pagou lá na bandeja, vamos fingir que é 12 ovos ou 10, você pagou R$10 e só tem um podre. Você vai perder 10%, se é 10 ovos. Você vai perder 10%. Vai jogar fora. É como se tivesse uma empresa falida ou quebrada. Mas os outros 9, que é 90%, ainda está bom, tá?
É por isso que você tem que diversificar. E não ficar nessa modinha de diversifica e bota só 3, 4 ações. Bota 10, 20, tá? Tem gente que fala, 20, 30, 50 é muito. Mas é melhor ter 100 ações, tu ter 100 mil reais, 1 mil cada, 100 mil ações, 100 ações, que pode ser que suba menos, só que para quebrar 10 ações é um pau para tu perder 10%. Então você fica com 90%, que é 90 mil, e ainda tem chance de uma, 2, 3 ações subir 10 vezes, e que daria 1.000 cada, 3 mil ações, 3 mil reais, valer 10 vezes 30 mil. Recuperaria tudo e ainda lucraria. Então tem muita gente que é nojenta, chata do YouTube, que ensina tudo errado para vocês, talvez seja eu, mas eu recomendo vocês estudar, insistir, investir, não desistir. E ações você tem que botar, tem que comprar para longo prazo, não fazer swing trade, day trade, não apostar que vai subir 10, 20%, opa, ganhei demais, vou vender. Não, você não pode ter prazo. Compra ação, imagina pro resto da vida. Mas 100 anos eu vou morrer. Ué, vai ficar para teus filhos, teus netos. Compra como se fosse um imóvel e deixa lá. Aí não tem prazo, não tem medo de subir e descer, ela vai, volta. Claro que você tem que estudar, tem gente que fica falando, não acompanha a notícia, acompanha, vê o que ela faz, deixa de fazer. O que ela produz, a empresa? A empresa é uma pizzaria. O que a pizzaria faz? Claro que na tua vida você sabe, mas faz pizza? Pizza, que legal. Como que faz? Que jeito? É bem redondinha? É meia quadrada. Então já não é muito boa, porque a pizzaria tem que ser perfeitinha, bonitinha. Ela capricha. A bordinha é meia crua? Não, é bem assada. É queimada? Não, é bem assadinha, não é passada nem crua. Tem buraquinho de bolha que faz a massa muito rápido e já assa? Não, é perfeitinha. O recheio de qualidade, não sei o quê. E é assim que você vai ter que acompanhar. Por exemplo, no lanche você acompanha uma cerveja, alguma coisa, você vai ter que acompanhar na empresa. Essa empresa não é, como se fala, fica devendo, fica se alavancando demais, tendo dívidas, não pagando, você está quebrando, você está pagando os funcionários tudo sozinho, não está certinho, você não está em roubalheira. Isso muitas coisas acontecem nas empresas e você vai aprender aos poucos. Então não tem prazo para vender, né? Vai comprando, vai acumulando, ter tempo ao tempo, não ficar fazendo day trade, né? Querer dinheiro rápido, em curto prazo, né? Vai investindo e deixa acontecer. Quanto mais tempo, mais vai valorizar ou cair. Existe risco, renda variável é isso, ela sobe, ela desce. Só que se você não fazer nada e ficar com medo, é pior de tudo. Então, tente ter ações. É muito vídeo por aí falando que comparando ações com CDI, longo prazo, renda fixa, fundo imobiliário. Fala manual daqui, lições de Warren Buffett, do Barsi, do vários gurus, primo rico, primo pobre. Fala se você tem dinheiro aqui, 25% ali, 30%, 80% aqui, 80% lá fora, dólar, dividendos, teorias, vários manuais. E no fundo, só te ferra, ETF, não sei o que. Mas você vai tirar uma lição acima de tudo, é que você tem que aprender a si próprio, né? E tem que investir para ganhar dinheiro. Então, o que eu recomendo, estude, foco e invista. Abraço, dá um like. E eu fui falando sem parar, assim eu me perco, tá? Então dá like, se inscreva, ativa o sininho, até